Há muito, muito tempo, na terra do sol nascente, sim, lá no Japão, houve um grande terremoto que acabou com muitas casas. Numa dessas casas morava uma família, pai, mãe e uma criança recém-nascida que se chamava Bonzo. A criança ficou sem o pai, ficou sem a mãe. Então foi levada para um mosteiro. Aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem um mosteiro. O mosteiro é um templo onde vivem, onde oram, onde trabalham pessoas que se dedicam à vida interior, à sua vida espiritual. Nesse mosteiro havia um monge, e o monge, quando viu Bonzo tão pequenininho, o adotou como se fosse o seu próprio filho e dedicou a Bonzo todo o seu amor, todo o seu carinho, os seus cuidados e tudo que ele sabia. Ele ensinava a Bonzo das coisas que a gente sabe na cabeça e das coisas que a gente sabe na mão também, nos fazeres. Quando Bonzo completou 10 anos de idade, ele disse: monge, eu gostaria muito de sair daqui do mosteiro. Eu gostaria de conhecer alguma cidade, conhecer outras pessoas, gostaria de conhecer o mundo. Eu já estou bem grande. O monge olhou para Bonzo, sorriu e disse: meu querido, eu não posso impedir você de fazer aquilo que você deseja. Eu te abençoarei e você irá. Mas antes de você sair, eu quero lhe dar um presente. E entregou para Bonzo 3 papeizinhos. Bonzo não entendeu bem. Eram papeizinhos completamente vazios. Não havia uma imagem, não havia uma palavra, não havia nada. Mas o monge lhe disse: estes papeizinhos, Bonzo, guarde-os com muito cuidado, porque eles não são papeizinhos quaisquer. Eles são papeizinhos mágicos. Sim, todas as vezes que você estiver em apuros, mas em apuros mesmo, peça ajuda a eles e eles te ajudarão. Você poderá usá-los um de cada vez e somente 3 vezes. Então, o monge abençoou Bonzo e Bonzo se foi. E ele não imaginava como o mosteiro era tão longe de tudo. Ele tinha que atravessar um deserto imenso e depois atravessar um rio caudaloso. Então, Bonzo, finalmente, bem cansado e já com um pouco de fome, chegou numa floresta. No entanto, quando ele chegou à floresta, já estava ficando escuro. A noite já tinha tropeçado e já estava, caindo. Bonzo começou a sentir assim um certo medo, porque ele nunca tinha dormido fora do mosteiro, ainda mais em uma floresta que ele nem conhecia, que ele só tinha ouvido dizer. Mas qual não foi a alegria de Bonzo quando de repente ele viu uma fumacinha e ele pensou: claro, onde há fumaça há fogo, e onde há fogo tem alguém. Deve ter alguém morando nessa floresta e esse alguém vai me ajudar. E Bonzo foi seguindo o caminho da fumaça até que ele chegou a uma cabana. Então, educadamente, ele bateu a porta da cabana, mas ninguém respondeu. Que estranho, porque a fumaça continuava saindo pela chaminé e um cheirinho bem gostoso vinha junto com ela. Portanto, tinha alguém sim naquela cabana. Então ele bateu novamente. Finalmente, ele ouviu um barulho. Quem está aí? Sou eu, Bonzo. Quem é você? Eu sou o filho do monge, vim de muito longe.
Eu sou uma criança. Por favor, não tenha medo de mim. Eu não vim para fazer mal a você, vim para te pedir ajuda. E a voz, que era de uma jovem mulher, falou: ah, eu não sei. Deixa eu ver se eu posso mesmo abrir a porta para você. Então, Bonzo viu uma janelinha abrir-se bem no alto da porta. E lá de dentro um olho o mirou de cima a baixo. E então o trinco da porta fez clact e a porta fez. Era uma moça, mas era uma moça tão bonita que Bonzo ficou assim. E ela falou: pois não, o que você deseja? E quando finalmente Bonzo conseguiu falar alguma coisa diante de tamanha beleza, ele falou: é porque eu moro lá no mosteiro com um monge, mas eu estava viajando para conhecer a cidade. E agora a noite chegou e eu não tenho onde dormir. Eu estou com um pouco de fome também. Será que a senhora poderia me deixar passar a noite aqui? É só passar a noite. Se a senhora tiver alguma coisinha para comer também, eu vou agradecer muito. Mas se não tiver também, não tem problema nenhum. Se a senhora me deixar passar a noite aqui, já está muito bom. E ela sorriu para Bonzo e falou: claro que eu tenho, Bonzo. Você vai descansar. Olha, tá vendo aquela panela ali? É uma sopa deliciosa que eu estou fazendo para mim. Eu moro sozinho. Você me desculpe não ter aberto a porta antes, mas é perigoso para uma mulher sozinha como eu morar numa floresta e abrir a porta para qualquer um. Eu não posso definitivamente. Mas olha, vá para aquele quarto ali, tem uma esteira. Deite-se, descanse. Quando a sopa estiver pronta, eu chamo por você. E Bonzo foi para o quarto. Ai, ficou sonhando com aquele cheirinho gostoso da sopa. Mas de repente ele começou a escutar um barulho. Tilaf, 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 tilaf. Tilaf, 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 tilaf. Tilaf, tilaf. E Bonzo levantou, foi até... Ai, pelo buraco da fechadura, ele viu que aquela moça não tinha nada de moça. Ela era uma feiticeira e ela era muito feia. E no caldeirão... no caldeirão já estava para borbulhar assim. Ela jogava muitas coisas e na mão dela ela tinha uma faca gigantesca que com certeza era para cortar o próprio Bonzo inteirinho aos pedaços e jogá-los lá dentro do caldeirão, porque ele ia ser jantado por ela. Então Bonzo silenciosamente abriu a maçaneta do quarto e foi saindo pé ante pé para poder fugir da... Onde é que você pensa que vai, hein, menino? Eu vou ao banheiro. Não pode. Mas eu tô com muita vontade. Então pode, porque eu não quero comer menino cheio de vontade, não. Mas se você pensa que está a me enganar, não. Então, a feiticeira pegou uma corrente de ferro grossa e prendeu no tornozelo de Bonzo. Então, deixou que Bonzo fosse ao banheiro de tal modo que dali ele não sairia, porque ela poderia puxá-lo e era impossível arrebentar aquela corrente. Bonzo entrou no banheiro. É claro que o que ele queria era fugir. Ele viu que do alto do banheiro tinha uma janelinha bem pequenina, mas com aquela corrente era impossível ir até lá. Foi quando ele se lembrou do primeiro papelzinho. Então ele puxou o primeiro papelzinho e falou: papelzinho, meu amigo, me livre do perigo, que ela é uma bruxa muito má. Ai, e vai me comer, e vai comigo acabar. E nesse mesmo instante, a corrente se soltou do tornozelo de Bonzo e prendeu a um mastro, uma pilastra que havia dentro do banheiro e que sustentava a casa inteira.
aquela janela tão no alto abriu até a altura de Bonzo. E Bonzo pulou a janela e começou a correr. E a bruxa de dentro de casa começou a chamar por ele. Bonzo, cadê você, menino? Anda logo, anda depressa. E o Papelzinho, imitando a voz de Bonzo, respondia. Eu ainda não terminei. Ora, está demorando demais. Daqui a pouquinho eu vou. Ora, não aguento mais. Mas só mais... A bruxa então puxou a corrente, que trouxe a casa inteira para a cabeça dela. E Bonzo continuou a correr. E quando Bonzo chegou ao rio, ele viu uma poeira imensa correndo atrás dele. Era a bruxa. A bruxa, ela era muito forte, ela era muito veloz. E ela já começou a se aproximar de Bonzo. E Bonzo então lembrou-se do segundo Papelzinho e falou: Papelzinho, meu amigo, me livre do perigo, que essa bruxa é muito má, ela vai me pegar. E neste instante, o rio parou de correr, abriu-se e Bonzo atravessou pelo fundo dele sobre as pedras. E na medida em que a bruxa foi chegando, quando a bruxa pôs os pés na terra do rio, a água fechou-se atrás de Bonzo. E enquanto o menino ainda corria, a água levava a bruxa para longe. E Bonzo então agora chegou ao deserto. E Bonzo começou a correr. Mas de repente ele viu aquela enorme poeira atrás dele, porque era a bruxa muito forte, muito rápida, que já havia se livrado das águas. E foi então que Bonzo se lembrou do terceiro Papelzinho, tirou o Papelzinho e falou: Papelzinho, meu amigo, me livre do perigo, porque essa bruxa é muito má e ela vai me pegar. E todo o deserto voou para sobre a bruxa. A bruxa ficou lá no fundo da grande montanha de areia e Bonzo conseguiu finalmente chegar ao mosteiro. Bateu a porta, o monge abriu e ele disse: Senhor, a bruxa está atrás de mim. E o monge, na sua infinita compreensão, que lhe dava absoluta paz interior, paciência e tranquilidade, disse a Bonzo: meu filho, não temas, vai para o quarto e me espere por lá. E então, claro, que o monge viu a poeira chegar até a porta e ela começou a golpear a porta com muita força e o monge abriu. Uau, o que a senhora deseja aqui? Eu quero falar com o Bonzo. Eu vou chamá-lo para a senhora, mas permita-me antes te dizer uma coisa. A vida inteira eu sonhei em conhecê-la. Eu? Sim. A senhora deve saber o quanto é famosa. A senhora é uma celebridade entre todas as bruxas e entre todos os seres sobrenaturais da Terra. Eu? Sim, não se faça de humilde. Todos nós sabemos que a senhora é a mais poderosa entre todas as bruxas. E a bruxa fez: eu sou mesmo. E eu sempre tive muito desejo em conhecê-la, saber se a senhora é ou não é mesmo a mais poderosa. Mas é claro, poder ver frente a frente uma celebridade tão poderosa, eu sou um privilegiado. É claro que eu sou a mais poderosa, imbecil. Por favor, minha senhora, não estou lhe ofendendo. Se a senhora é tão poderosa assim, a senhora poderia se transformar em um lagarto? E a bruxa se transformou em um lagarto na mesma hora. Ele falou: lagarto deve ser fácil, mas transformar-se num leão deve ser muito mais difícil. E a bruxa transformou-se completamente em um leão. E neste momento ele falou:
Leão é um ser tão grande, também não deve ser tão difícil. Acredito que impossível deva ser se transformar em um rato. E a bruxa transformou-se num ratinho. No entanto, no momento em que ela se transformou em um ratinho, o gato do monge que estava ali ao lado dele, inclusive tremendo de medo quando viu aquele leão transformar-se num ratinho insignificante, o gato pulou e o abocanhou de uma só vez. Agora, o monge chamou Bonzo no quarto, porque a bruxa nunca mais voltaria a aparecer, nem ali, nem aqui e nem aí.